Você provavelmente já ouviu falar, ou talvez até já tenha assistido na Netflix, ao filme Frankenstein, uma adaptação única e visualmente deslumbrante do diretor Guillermo del Toro. Mas hoje, nós vamos voltar no tempo. Você irá conhecer a história original. O conto gótico e melancólico, escrito por Mary Shelley em 1818, a história original que inspirou a famosa adaptação da Netflix. Imagine um mundo feito de gelo e silêncio absoluto. Estamos no século XVIII, a bordo de um navio de madeira robusto que navega pelas águas perigosas do Oceano Ártico. O capitão Robert Walton escreve cartas para sua irmã na Inglaterra, descrevendo a beleza fria e desolada do norte. O ar é tão gelado que o vapor da respiração congela instantaneamente, e o sol pálido mal se levanta no horizonte, banhando a paisagem branca em uma luz perpétua e fraca. Walton é um homem movido por uma ambição solitária. Ele deseja chegar onde nenhum homem jamais pisou, o Polo Norte. Mas a jornada é isolada. Ele confessa em suas cartas que, apesar de estar cercado por marinheiros leais, sente uma profunda solidão. Ele anseia por um amigo verdadeiro, alguém que compreenda sua alma inquieta. Conforme o inverno avança, o mar se fecha. O navio logo se vê cercado por campos imensos de gelo sólido, incapaz de se mover. Uma névoa espessa cobriu o navio por dias, abafando todos os sons, exceto o estalo ocasional do gelo apertando o casco de madeira. Quando a névoa finalmente se dissipou sob a luz cinzenta, os marinheiros viram algo inacreditável na distância. Sobre a vasta planície congelada, um trenó puxado por cães se movia rapidamente. Nele, uma figura de tamanho gigantesco, muito maior que qualquer homem comum, guiava os animais para o norte, desaparecendo na brancura. A visão perturbou a tripulação, mas a manhã seguinte trouxe uma surpresa ainda maior. O gelo havia se partido durante a noite. Perto da lateral da embarcação, flutuando em um grande fragmento de gelo solto, havia outro trenó. Restava apenas um cão vivo e um homem. Este, ao contrário do gigante visto anteriormente, era um europeu de estatura comum, mas estava em um estado deplorável, quase congelado e com os olhos selvagens de exaustão. Os marinheiros trouxeram o estranho para o convés com cuidado. Ele estava tão fraco que mal podia falar. Seus membros estavam rígidos pelo frio extremo e sua pele estava pálida como a neve ao redor. O capitão Walton ordenou que ele fosse levado para a cabine, onde foi coberto com cobertores grossos, e recebeu um pouco de sopa quente perto do fogão. Por 2 dias, o estranho permaneceu entre a vida e a morte, cercado pelo silêncio da cabine. Quando finalmente recuperou os sentidos, o estranho demonstrou uma gratidão profunda e educada, mas seus olhos carregavam uma tristeza insondável, um peso antigo que parecia esmagar sua alma. Ele falava pouco e sua voz era suave e culta. Mesmo em sua fraqueza extrema, havia uma nobreza quebrada em seus gestos que impressionou profundamente o capitão Walton, que sentiu que talvez, naquelas circunstâncias terríveis, tivesse encontrado o amigo que buscava. O estranho, com certa agitação, perguntou para onde o navio estava indo. Quando Walton respondeu com entusiasmo que o destino era o Polo Norte, uma sombra de dor cruzou o rosto pálido do homem. Ele percebeu a mesma chama de ambição perigosa nos olhos do capitão. Sentindo que seus próprios dias estavam contados, o estranho, cujo nome era Victor Frankenstein, decidiu que precisava compartilhar seu fardo. Victor Frankenstein olhou para Walton com olhos cansados e disse que percebia que o capitão buscava conhecimento e sabedoria, assim como ele próprio já havia buscado. Ele disse que esperava que a realização dos desejos de Walton não se tornasse uma maldição, como havia sido para ele. Então, envolto nos cobertores,
Com o som do vento ártico uivando lá fora, Victor começou a contar a história de sua vida, começando por sua infância feliz na ensolarada Genebra. A infância em Genebra foi um tempo banhado em luz dourada, um contraste agudo com a escuridão gelada que cercava o navio no Ártico. Nascido em uma família distinta e rica da Suíça, Victor cresceu cercado por pais bondosos e indulgentes. Ele sentia que era o centro de todo o afeto e cuidado da casa. Suas primeiras memórias eram feitas de dias calmos, seguros e repletos de amor nas margens do Lago Azul e tranquilo. Então houve a chegada de Elisabeth Lavenza. Ela era uma órfã de beleza delicada que os pais de Victor adotaram quando ele ainda era pequeno. Desde o momento em que aquela criança entrou na casa da família, ela se tornou mais do que uma irmã. Elisabeth era a companheira mais próxima, uma presença suave e luminosa que trazia calma para a natureza de Victor, que sempre foi mais intensa e inquisitiva que a dela. Enquanto Elisabeth se encantava com a poesia e a beleza das paisagens montanhosas ao redor, a mente de Victor era atraída pelos segredos do mundo físico. Ainda muito jovem, durante uma viagem chuvosa, ele encontrou livros de antigos alquimistas. Embora aquelas teorias já estivessem ultrapassadas pela ciência moderna, a leitura acendeu nele uma sede profunda por desvendar os mistérios ocultos da natureza. A tranquilidade da juventude foi quebrada pela primeira grande tristeza. A mãe de Victor adoeceu gravemente. Em seu leito, com a calma de quem aceita o destino, ela uniu as mãos dos dois jovens, expressando o desejo de que se casassem no futuro. A casa ficou em silêncio após a partida dela. O luto cobriu os dias seguintes com um véu pesado de melancolia, marcando o fim da inocência naquela casa. Pouco tempo depois, chegou o momento de partir para a universidade em Ingolstadt, na Alemanha. A despedida foi dolorosa. Houve uma sensação profunda de vazio ao deixar para trás a segurança das montanhas familiares e os rostos amados para entrar em um mundo novo e desconhecido. A viagem de carruagem foi longa. O peso do isolamento começou a se instalar no peito de Victor durante o trajeto solitário. Em Ingolstadt, Victor estava sozinho entre estranhos. Seus primeiros encontros com os professores da universidade foram marcantes. Um deles ridicularizou rudemente os autores antigos que o jovem admirava. Mas foi outro mestre, o Sr. Waldman, com voz suave e semblante benevolente, que cativou sua imaginação. Waldman falava sobre como a química moderna, embora parecesse simples, tinha o poder de desvendar os verdadeiros milagres da criação. Aquelas palavras selaram o destino de Victor. Ele se lançou aos estudos com um fervor quase febril, esquecendo o mundo exterior. Dias inteiros eram passados no laboratório da universidade e noites inteiras debruçado sobre livros complexos em seu quarto alugado. As estações mudavam do lado de fora da janela. O verão dava lugar ao outono, mas ele mal notava a passagem do tempo, perdido em sua busca. 2 anos se passaram sem que ele visitasse sua casa em Genebra. Sua dedicação total o levou finalmente a uma descoberta surpreendente. Após noites e dias de trabalho exaustivo, sua mente, levada ao limite da tensão, compreendeu o segredo da geração da vida. Ele havia descoberto a capacidade de animar a matéria inanimada, um poder perigoso que o tornava semelhante a um deus. A posse daquele segredo terrível mudou tudo. Victor decidiu que criaria um ser semelhante a si mesmo, mas de proporções gigantescas, com cerca de 2,5 metros de altura, pois trabalhar com as partes minúsculas de um corpo humano normal era difícil demais para sua visão cansada. Ele alugou um quarto isolado no topo de uma casa antiga em Ingolstadt para servir de oficina. O lugar se tornou seu mundo. O trabalho começou. Era uma tarefa lenta, lúgubre e solitária.
Victor passava as noites vasculhando lugares que a maioria evita, ossuários úmidos e criptas silenciosas, em busca dos materiais necessários. O ar nesses locais era pesado, com cheiro de terra molhada e decadência. Ele recolhia os restos mortais sob a luz pálida da lua, sentindo apenas uma curiosidade clínica e fria, sem medo ou repulsa. De volta ao laboratório no sótão, as noites eram longas. Victor trabalhava à luz de uma única vela, cuja chama trêmula lançava sombras distorcidas nas paredes de pedra. O quarto estava sempre abafado, cheio do odor metálico de instrumentos e do cheiro estagnado de materiais orgânicos. Ele costurava nervos, músculos e veias com mãos pálidas e trêmulas de exaustão. Meses se passaram dessa forma. O verão chegou e se foi lá fora, mas Victor vivia em um crepúsculo perpétuo, alheio à beleza do mundo. Sua saúde começou a deteriorar. Ele ficou pálido, seus olhos ardiam com uma febre interna e seu corpo tremia com o esforço contínuo. A ansiedade se misturava à esperança, e ele prosseguia como se estivesse em um transe, incapaz de parar. Finalmente, em uma noite sombria de novembro, o trabalho chegou ao fim. Lá fora, a chuva batia de forma triste e persistente contra as vidraças do sótão. O vento uivava nas frestas do telhado. A vela sobre a mesa estava quase no fim, a cera derretida escorrendo, a chama ameaçando se apagar a qualquer momento, deixando o laboratório na escuridão total. Com as mãos trêmulas, Victor reuniu os instrumentos finais para transmitir a faísca da vida à coisa inanimada que jazia sobre uma grande mesa de madeira. Foi então, sob a luz fraca e cinzenta da madrugada que chegava, que ele viu o primeiro sinal. O olho amarelo e opaco da criatura se abriu lentamente, encarando o nada com um olhar vazio. A criatura respirou com profunda dificuldade. Um som rouco escapou de seu peito, e um movimento convulsivo agitou seus membros pesados. Victor olhou para sua obra. Ele havia selecionado as partes com a intenção de criar algo belo, mas o resultado agora era aterrador. A pele amarela, semelhante a um pergaminho, estava esticada demais, mal cobrindo os músculos e artérias abaixo. Os cabelos da criatura eram de um negro lustroso, e os dentes eram brancos como pérolas, mas esses detalhes só tornavam o contraste mais horrível com os olhos aguados, a pele enrugada e os lábios negros e retos. A beleza do sonho de Victor desapareceu instantaneamente, substituída por um horror profundo e um desgosto que gelaram seu coração. O ar no quarto parecia mais frio de repente. Incapaz de suportar a visão do ser que havia trazido à vida, Victor fugiu do laboratório. Ele correu para seu próprio quarto de dormir no andar de baixo e se jogou na cama, ainda vestido, tremendo. Ele fechou os olhos com força, tentando apagar a imagem do monstro, buscando refúgio em um sono que demorava a vir, enquanto a chuva continuava a cair lá fora. Ele acabou dormindo, mas foi um descanso perturbado por pesadelos sombrios. Ele acordou sobressaltado, suando frio, com o coração acelerado. A luz pálida da lua cheia entrava pela janela, iluminando o quarto com um brilho prateado. E ali, sob aquela luz fria, ele viu o monstro miserável que havia criado. A criatura havia entrado no quarto e estava de pé ao lado da cama. Ela segurava a cortina do leito e seus olhos estavam fixos em Victor. Uma espécie de sorriso distorceu suas bochechas pálidas. O monstro abriu a boca e murmurou sons inarticulados e roucos, mas nenhuma palavra compreensível saiu naquele momento. A criatura estendeu uma mão grande e pesada em direção ao seu criador, talvez em um gesto de súplica ou curiosidade inocente. O gesto era lento, incerto, talvez um pedido mudo por calor ou um simples reconhecimento de sua existência.
Havia uma expectativa inocente naqueles olhos amarelos e úmidos, mas Victor, dominado pelo horror, recuou. O silêncio do quarto foi preenchido pelo peso daquela primeira recusa. O braço do monstro pendeu no ar e depois caiu. Um movimento carregado de uma tristeza antiga e profunda, enquanto ele via seu criador fugir para a chuva fria, deixando-o sozinho no mundo. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e úmida. Victor vagou pelas ruas de Ingolstadt como um fantasma, encharcado pela chuva que continuava a cair, com medo de voltar para seu apartamento e enfrentar a criatura. O ar frio da manhã não conseguia dissipar a febre que queimava em sua mente. Ele se sentia observado a cada esquina, a imagem dos olhos amarelos do monstro gravada em sua memória. Por acaso ou destino, ele encontrou seu amigo de infância, Henry Clerval, que acabara de chegar à cidade de carruagem. O rosto familiar e alegre de Henry foi um bálsamo momentâneo para o coração atormentado de Victor. No entanto, Henry logo percebeu o estado deplorável do amigo. A magreza extrema, os olhos selvagens e inquietos, e a maneira nervosa como ele olhava por cima do ombro constantemente. Victor levou Henry para seu apartamento, tremendo de medo do que encontrariam lá. Ao abrir a porta, o alívio foi imenso. O laboratório estava vazio. A criatura havia desaparecido. Mas o alívio foi demais para o corpo exausto de Victor. Ele desmaiou no chão e foi tomado por uma febre cerebral violenta que o manteve preso à cama por meses, delirando e gritando sobre o monstro em seus sonhos febris. Henry Clerval cuidou dele com paciência inabalável durante todo o longo inverno. Ele escondia os instrumentos científicos e os livros que pudessem perturbar a mente de Victor, transformando o quarto sombrio em um lugar de recuperação. Aos poucos, com a chegada da primavera, a neve derreteu lá fora e a saúde de Victor começou a retornar, embora a sombra daquela noite de novembro nunca o deixasse completamente. Com a recuperação física, veio uma carta de Elizabeth. As palavras dela, cheias de afeto e notícias de casa, trouxeram um pouco de paz à alma de Victor. Ela falava sobre o crescimento de seu irmão mais novo, William, e sobre a chegada de Justine Moritz à casa da família, uma jovem que se tornara uma serva querida e parte do lar. A carta reacendeu em Victor o desejo de voltar para Genebra, para a segurança das montanhas e do lago. Antes de partir, Victor e Henry fizeram uma caminhada de despedida pelos arredores de Ingolstadt. A natureza estava em plena floração. O ar era fresco e perfumado, o céu de um azul limpo e o canto dos pássaros preenchia os campos verdes. Por um breve momento, caminhando sob o sol, Victor conseguiu esquecer o horror que havia criado. Ele se sentiu revigorado pela beleza simples do mundo natural, uma beleza que ele havia ignorado por tanto tempo em seu laboratório escuro. O dia da partida de Victor para Genebra se aproximava. Seu espírito estava mais leve, revigorado pela primavera e pela companhia de Henry. No entanto, a paz foi brutalmente quebrada pela chegada de uma segunda carta, desta vez escrita por seu pai. As palavras eram urgentes e manchadas de lágrimas. O pai implorava que Victor voltasse imediatamente, pois uma calamidade inimaginável havia caído sobre a família. A carta trazia a notícia devastadora. William, o irmão mais novo de Victor, o menino de cachos dourados e sorriso inocente, havia sido encontrado sem vida. Uma tragédia impensável havia ocorrido. O pequeno corpo fora descoberto na grama, e os sinais claros indicavam que sua partida não fora natural, mas sim o resultado de uma violência cruel. A notícia caiu sobre Victor como um raio, destruindo instantaneamente a frágil recuperação que ele havia conquistado durante o inverno. A viagem de volta para a Suíça, que deveria ser de retorno ao lar,
transformou-se em uma jornada de agonia. Victor viajava dia e noite, incapaz de descansar, sua mente girando com a imagem do irmão morto. À medida que se aproximava de casa, as montanhas familiares dos Alpes se erguiam no horizonte. Mas agora sua grandiosidade eterna parecia sombria e ameaçadora, um cenário de pedra para o seu luto. Ele chegou perto de Genebra ao anoitecer. Os portões da cidade já estavam fechados, então ele decidiu passar a noite em uma vila próxima, Sécheron. A noite estava escura e pesada, e logo uma tempestade violenta desabou sobre as montanhas e o lago. Os trovões ecoavam entre os picos como salvas de artilharia, e os relâmpagos iluminavam a paisagem com clarões brancos e cegantes que revelavam o mundo por breves segundos. Incapaz de dormir, Victor saiu para observar a tempestade. Ele caminhou até a beira do lago. Durante um relâmpago particularmente forte que iluminou a montanha do outro lado, ele viu algo. Uma figura gigantesca estava parada nas rochas distantes. A forma era inconfundível em sua deformidade e tamanho. Era o monstro, a criatura que ele havia abandonado. Victor ficou paralisado. Antes que pudesse ter certeza, outro clarão iluminou o céu e a figura já não estava mais lá. Ela havia se movido com velocidade sobre-humana em direção às montanhas. Naquele momento, uma certeza terrível gelou o sangue de Victor. Ele sabia, com a intuição sombria do medo, que a criatura era responsável pela tragédia que o aguardava em casa, a razão pela qual ele havia sido chamado de volta com tanta urgência. Na manhã seguinte, com a tempestade física tendo passado, mas com uma tempestade muito pior em seu coração, Victor entrou na casa da família. A atmosfera era de luto profundo. As janelas estavam fechadas e o silêncio era quebrado apenas por soluços abafados. Mas um novo horror o aguardava. Seu pai, com o rosto marcado pela dor, revelou que a tragédia inicial estava sendo seguida por outra. Justine Moritz, a jovem gentil que vivia com eles como uma irmã, havia sido acusada de ser a responsável pelo fim prematuro de William. Victor ouviu incrédulo os detalhes da acusação. As evidências contra a pobre moça eram circunstanciais, mas pareciam definitivas aos olhos da lei. Justine havia sido encontrada vagando em um estado de confusão perto do local onde o menino fora encontrado, na manhã da descoberta. Além disso, um objeto precioso que William sempre carregava, uma pequena miniatura com o retrato da mãe de Victor, fora encontrado escondido no bolso do vestido dela. A conclusão das autoridades era que ela havia cometido o ato terrível motivada pelo roubo. Uma compreensão horrível tomou conta de Victor instantaneamente. Ele sabia a verdade. A criatura que ele vira na tempestade, com sua velocidade e astúcia desumanas, devia ter colocado o retrato em Justine para incriminá-la. No entanto, Victor sentia-se impotente para falar. Como poderia anunciar ao mundo que um ser gigantesco, trazido à existência por suas próprias experiências secretas, era o verdadeiro culpado? Tal confissão seria recebida com descrença total e provavelmente levaria à sua própria reclusão como louco. O silêncio de Victor tornou-se seu maior tormento nos dias que antecederam o julgamento. Ele via a angústia de Elizabeth, que acreditava firmemente na inocência de Justine, e o desespero silencioso de seu pai. Victor vagava pela casa como um espectro, sabendo que sua própria criação havia trazido aquela sombra sobre eles, mas incapaz de desfazer o nó do destino sem revelar seu segredo terrível. Ele se sentia o verdadeiro responsável, carregando um peso que ninguém mais podia ver. O dia do julgamento chegou, lançando uma sombra ainda mais densa sobre a cidade de Genebra. O tribunal estava cheio, o ar pesado com a expectativa sombria.
Justine enfrentou seus acusadores com uma dignidade calma e triste. Sua voz, embora fraca, manteve sua inocência durante todo o processo. Ela narrou sua própria confusão ao encontrar o retrato em seu bolso, sem saber como ele havia chegado lá. Havia uma verdade simples em suas palavras que tocou muitos dos presentes. Elizabeth, reunindo toda a sua coragem, falou apaixonadamente em defesa de Justine. Ela descreveu o caráter gentil da jovem, sua devoção à família e seu amor pelo pequeno William, argumentando que tal ato era impossível para alguém com a alma dela. As palavras de Elizabeth trouxeram lágrimas aos olhos de muitos, mas a evidência física do retrato pesou demais na mente dos juízes. O veredicto final foi entregue, selando o destino sombrio de Justine. A penalidade final e irreversível da lei foi aplicada a Justine pouco tempo depois. A notícia mergulhou Victor em um abismo de remorso do qual ele sentia que jamais sairia. Embora suas mãos não tivessem cometido os atos físicos, ele sentia em sua alma que duas vidas inocentes, a do pequeno William e a da gentil Justine, haviam sido extintas como resultado direto de sua ambição desmedida. A culpa tornou-se uma tortura viva, que escurecia cada hora de seus dias. A casa da família em Genebra, antes um lugar de luz e felicidade, tornou-se insuportável para Victor. Cada canto lembrava as perdas recentes, a tristeza de seu pai e o olhar apagado de Elizabeth eram acusações silenciosas constantes. Incapaz de encontrar paz entre as paredes de sua infância, Victor sentiu uma necessidade desesperada de escapar. Ele precisava da solidão e buscou refúgio na única paisagem que parecia corresponder à desolação de sua alma: as montanhas altas e geladas dos Alpes. Victor viajou em direção ao Vale de Chamonix. A paisagem ao seu redor mudava gradualmente, deixando de ser apenas bela para se tornar grandiosa e terrível. Montanhas imensas erguiam-se como muralhas de rocha escura, coroadas por neve eterna que brilhava sob o sol frio. O caminho era solitário, serpenteando entre pinheiros antigos que cheiravam a resina e terra úmida. O som constante do rio Arve, rugindo em seu leito de pedra lá embaixo, era a única companhia de Victor. Ele se sentia pequeno diante daquela natureza avassaladora. A imensidão gelada dos Alpes tinha um poder estranho sobre sua alma atormentada, oferecendo um tipo de esquecimento através do sublime terror de seus abismos e picos. Por breves momentos, a magnitude da paisagem conseguia abafar o grito constante da culpa em sua mente. O ar rarefeito e gelado preenchia seus pulmões, trazendo uma calma momentânea. Ele passava dias vagando, observando as cascatas que caíam de alturas vertiginosas e as geleiras que desciam pelas encostas, como rios congelados no tempo. Em uma manhã fria e clara, Victor decidiu subir até o cume do Montanvert. A ascensão era íngreme e perigosa, exigindo toda a sua atenção física, o que lhe dava um alívio bem-vindo de seus pensamentos sombrios. Ele subia sozinho, cercado apenas pelo silêncio profundo das altitudes. Ao chegar ao topo, a vista que se abriu diante dele era de uma desolação magnífica. Abaixo, estendia-se o Mer de Glace, o mar de gelo. Era uma vastidão de ondas congeladas, fendas profundas de azul intenso e picos de gelo que pareciam uma cidade de cristal destruída. O vento soprava cortante, e o único som era o estalo ocasional do gelo se movendo milimetricamente. Victor sentou-se em uma pedra para contemplar a cena. Ele permaneceu ali por horas, perdido na quietude branca. De repente, sua atenção foi atraída por algo se movendo na superfície distante da geleira. Uma figura avançava sobre o gelo irregular, com uma velocidade e agilidade que desafiavam a capacidade humana.
À medida que a figura se aproximava, a esperança de Victor de que fosse uma ilusão desapareceu. O tamanho sobre-humano, a forma desproporcional, era a criatura. O ser que ele havia abandonado meses atrás estava vindo ao seu encontro naquele deserto de gelo. Um tremor frio mais intenso que o vento da montanha percorreu o corpo de Victor. A criatura chegou perto e parou. Victor, movido por um misto de terror e uma fúria desesperada, levantou-se. Com a voz trêmula de raiva e medo, ele ordenou que o monstro se afastasse, amaldiçoando o dia em que havia lhe dado a vida e desejando ter o poder de desfazer sua própria criação ali mesmo. Mas a criatura não atacou. Ela permaneceu imóvel, observando seu criador com olhos amarelos, que carregavam uma expressão indecifrável de tristeza profunda. Então, para o choque absoluto de Victor, o ser falou. Sua voz era áspera e gutural, um som que parecia não pertencer a este mundo, mas as palavras eram surpreendentemente articuladas e eloquentes. A criatura pediu com uma calma inquietante que Victor o ouvisse antes de condená-lo. Ele disse: "Eu sou a tua criatura. Eu deveria ser o teu Adão, mas sou, em vez disso, o anjo caído, a quem tu afastaste da alegria por nenhuma falta minha. Em toda parte vejo felicidade, da qual só eu estou irrevogavelmente excluído." O monstro argumentou que, como seu criador, Victor tinha uma obrigação para com ele. Ele exigiu que Victor ouvisse a história de sua existência solitária desde o momento em que fora abandonado no laboratório. Se, após ouvir seu relato, Victor ainda desejasse sua destruição, ele aceitaria. Mas primeiro ele precisava ser ouvido. Victor sentiu uma confusão de emoções. Medo, dever e uma curiosidade sombria sobre como aquela criatura havia sobrevivido e aprendido a falar. O ar na geleira estava ficando insuportavelmente frio. Victor concordou, com um aceno relutante em ouvir. A criatura gesticulou em direção a uma pequena cabana de pastores vazia nas proximidades. Eles entraram, protegendo-se do vento, para que a longa e dolorosa narrativa da criatura pudesse começar. Dentro da pequena cabana de pedra, protegidos do vento cortante da geleira, a criatura sentou-se perto da lareira apagada. Victor manteve distância, observando com um misto de cautela e fascínio sombrio. O ser começou a falar, sua voz rouca ecoando nas paredes frias. Ele descreveu seus primeiros momentos de existência com uma clareza dolorosa, uma memória gravada a fogo em sua mente recém-formada. "É com dificuldade que me lembro da era original do meu ser", começou a criatura. Seus primeiros momentos não foram de clareza, mas de uma confusão avassaladora. Ele abriu os olhos no laboratório em Ingolstadt, e tudo era um borrão indistinto de luzes e formas. Ele sentia sensações novas e aterrorizantes todas de uma vez. O frio no corpo nu, o cheiro metálico do quarto, o som da própria respiração irregular. Ele descreveu a sensação física de estar vivo como um fardo pesado. Seus membros eram estranhos, difíceis de controlar. Ele tentou se mover e caiu, o chão duro e frio contra sua pele retorcida. Uma torrente de luz invadiu seus olhos, causando uma dor aguda. Ele tentou fechá-los, mas a escuridão que se seguiu era igualmente assustadora. Sons estranhos saíam de sua garganta, gemidos de desconforto que ele não conseguia entender. Então veio a visão de seu criador. A primeira imagem clara que seus olhos registraram foi o rosto pálido de Victor, distorcido pelo horror. A criatura não entendia o que aquilo significava. Ele sentiu um impulso instintivo de alcançar aquela outra forma, uma busca inocente por conexão. Ele estendeu a mão, mas a resposta foi a fuga. A porta bateu, deixando-o sozinho na penumbra, cercado por instrumentos frios que ele não compreendia. Confuso e sentindo um frio crescente que penetrava em seus ossos,
a criatura encontrou um manto deixado para trás por Victor. Com movimentos desajeitados, ele se cobriu, sentindo o primeiro alívio rudimentar do calor do tecido contra a pele. Ele vagou pelo apartamento vazio, guiado apenas pelo instinto. Encontrou a porta aberta e saiu para a noite chuvosa de Ingolstadt. A floresta próxima à cidade se tornou seu primeiro refúgio. Ele descreveu a sensação da terra úmida sob seus pés descalços como estranha e o som do vento nas árvores como assustador e constante. Ele estava com fome e sede, sensações novas e dolorosas que ele não sabia como aplacar. Ele bebeu de um riacho próximo, a água gelada aliviando sua garganta seca, e comeu algumas bagas que encontrou nos arbustos, aprendendo por tentativa e erro o que era comestível, o paladar aprendendo a distinguir o amargo do doce. A primeira noite na floresta foi de terror absoluto. A escuridão era profunda e cheia de sons desconhecidos. Ele se encolheu debaixo de uma grande árvore, tremendo de frio e medo. Lágrimas quentes escorriam pelo rosto marcado, uma expressão física de uma miséria que não tinha nome. A solidão era um peso físico que esmagava seu peito. Ele se sentia a única criatura de sua espécie em um universo vasto e hostil. Mas então algo maravilhoso aconteceu. Enquanto estava deitado, encolhido em sua miséria, ele viu uma luz suave surgir por trás das árvores. Era a lua. Ele descreveu a visão da lua cheia subindo no céu noturno como o primeiro momento de prazer puro que experimentou. A luz prateada e calma banhava a floresta, transformando as sombras ameaçadoras em formas suaves. Ele ficou hipnotizado pela beleza daquele orbe luminoso. A lua tornou-se sua companheira silenciosa naquelas primeiras noites. Ele aprendeu a esperar por sua aparição, sentindo um conforto estranho em sua presença constante. Ele observava as estrelas, pequenos pontos de luz fria, e começou a distinguir os sons noturnos da floresta. O pio de uma coruja, o farfalhar de pequenos animais na folhagem. Aos poucos, seus sentidos começaram a se organizar. Ele aprendeu a diferenciar a luz do sol do brilho da lua, o calor do dia do frio da noite. Os ouvidos começaram a entender os sons da floresta, o pio distante de uma coruja e o farfalhar de pequenos animais na folhagem seca. Ele descobriu o fogo abandonado por alguns viajantes e ficou maravilhado com seu calor, mas aprendeu dolorosamente sobre sua natureza destrutiva ao colocar a mão nas brasas. Cada dia era uma nova lição, aprendida na solidão e no silêncio da floresta que se tornara o primeiro lar. Um dia, movido pela escassez de comida na floresta à medida que o outono esfriava, ele decidiu explorar além das árvores. O ar estava mais gelado do que nunca. Ele encontrou uma estrada aberta e, seguindo-a, chegou a um pequeno vilarejo. As casas pareciam convidativas, com fumaça saindo das chaminés, prometendo o calor que ele tanto desejava e que só conhecia através do fogo abandonado que encontrara anteriormente. Ele se aproximou de uma das casas maiores. A porta estava entreaberta. Atraído por um cheiro delicioso de comida cozinhando, ele entrou. Dentro, uma mulher estava perto do fogo. Ao se virar e vê-lo, ela soltou um grito agudo de terror puro e desmaiou no chão. O barulho atraiu imediatamente outros homens da vila que estavam por perto. Em instantes ele se viu cercado. Gritos de horror e raiva preencheram o ar. Ele não entendia o que estava acontecendo. Pedras violentas e pedaços pesados de madeira foram jogados contra seu corpo. Sentindo uma dor aguda e um medo novo e avassalador, ele não tentou se defender. Ele apenas se virou e fugiu desesperado de volta para o campo aberto, correndo até seus pulmões arderem, ferido e confuso com a violência daquelas criaturas. Ele buscou refúgio longe da crueldade humana,
correndo até encontrar uma área mais isolada. Finalmente, avistou uma pequena cabana solitária no meio do campo. Parecia diferente das casas do vilarejo, mais pobre e silenciosa. Ainda tremendo de medo da experiência anterior, ele não ousou se aproximar da porta principal, onde os humanos poderiam estar. Ao lado da cabana, ele notou uma construção anexa muito pequena, um tipo de abrigo baixo com uma porta estreita, talvez usado para guardar ferramentas ou animais. Desesperado por abrigo contra o frio crescente da noite, ele se arrastou com dificuldade para dentro daquele pequeno espaço. O chão era de terra batida e úmida, e o teto era tão baixo que ele não podia ficar de pé. Apesar do desconforto e da sujeira, o lugar estava seco. O vento gelado não entrava ali. Ele cobriu a pequena entrada com palha e pedras que encontrou por perto para se esconder completamente, criando uma escuridão protetora. Ele se encolheu no canto, sentindo um alívio profundo e exausto por ter encontrado um buraco onde podia descansar sem ser atacado. Ele dormiu um sono pesado, nascido do medo e do cansaço. Na manhã seguinte, a luz do dia revelou pequenas frestas na parede de madeira que separava seu abrigo da cabana principal. A curiosidade superou o medo. Ele aproximou o olho da maior abertura. Pela primeira vez, sem ser visto, ele pôde observar os habitantes da casa em sua rotina tranquila. Ele viu um homem velho, com cabelos brancos como a neve, sentado perto de uma pequena lareira. O homem segurava um instrumento musical de madeira e cordas, tocando melodias que produziam sons doces e melancólicos que fascinaram a criatura instantaneamente. Uma jovem mulher estava com ele, movendo-se com uma graça silenciosa enquanto preparava uma refeição simples de raízes e leite. Apesar da tranquilidade da cena doméstica, ele notou que os rostos deles carregavam uma expressão de tristeza profunda e resignada. A visão daquelas criaturas gentis, tão diferentes dos aldeões furiosos que o haviam atacado, despertou nele uma curiosidade intensa e uma emoção nova e dolorosa no peito que ele ainda não sabia nomear. Ele decidiu que ficaria ali, observando e aprendendo no silêncio de seu esconderijo. Mais tarde naquele dia, uma terceira pessoa chegou. Era um jovem de aparência melancólica. Ele carregava uma carga pesada de lenha nos ombros curvados. A criatura logo percebeu, observando suas refeições escassas, que apesar de terem uma casa e fogo, aquelas pessoas não eram felizes. Elas sofriam com a pobreza. O homem velho era cego e os jovens frequentemente passavam fome para alimentá-lo. Essa constatação trouxe uma pontada aguda de empatia ao peito do observador solitário. Ele sentiu culpa por ter roubado um pouco da comida deles durante a noite anterior. Decidiu que não faria mais isso, contentando-se novamente com bagas e raízes da floresta. Em vez de tirar, encontrou uma maneira secreta de ajudar. Durante as noites, usando sua força descomunal, ele reunia grandes quantidades de lenha na floresta e as empilhava silenciosamente perto da porta da cabana. Ele sentia um prazer estranho e quente no peito ao ver na manhã seguinte a surpresa e a alegria nos rostos dos jovens moradores diante daquela ajuda invisível. O inverno se instalou de vez. Os dias tornaram-se curtos e cinzentos, a neve cobrindo o mundo lá fora. Ele passava todo o seu tempo colado à fresta na parede, fascinado pela comunicação entre eles. Eles produziam sons distintos com a boca, e esses sons causavam mudanças nas expressões de quem ouvia. Ele percebeu que estavam conversando, trocando pensamentos. Um desejo imenso de compreender aqueles sons o dominou. Era uma tarefa difícil para sua mente destreinada. Ele começou a associar certos sons a objetos concretos que via, aprendendo palavras como fogo, leite, pão e lenha.
Ele também aprendeu os nomes deles. O velho era Pai, a jovem era Ágata e o rapaz era Félix. Repetir esses sons suaves na escuridão fria de seu esconderijo lhe dava uma sensação tênue de conexão, como se estivesse construindo uma ponte invisível sobre o abismo silencioso que os separava. Ele praticava sozinho, movendo os lábios desajeitados para imitar a fala humana. A primavera trouxe uma mudança na rotina com a chegada de uma estranha. Era uma mulher bela a cavalo, vestida com roupas escuras e um véu espesso. Sua chegada trouxe a primeira alegria genuína que ele viu no rosto triste de Félix. A estranha, cujo nome era Safi, não falava a língua deles. Isso foi uma sorte inesperada para a criatura. Félix começou a ensiná-la sistematicamente. A criatura tornou-se um aluno secreto e ávido, aprendendo muito mais rápido do que a mulher árabe. Através das lições que Félix dava a Safi, usando um livro de história chamado Ruínas dos Impérios, a criatura aprendeu não apenas palavras, mas sobre o mundo. Ele ouviu sobre nações poderosas, guerras devastadoras, governos e religiões. Ele aprendeu sobre a natureza estranha do homem, capaz ao mesmo tempo de virtude imensa e de crueldade vil. Ele ouviu sobre a divisão da humanidade entre ricos e pobres, nobres e comuns. Essas revelações abriram sua mente para um mundo muito mais amplo e muitas vezes assustador, que existia além das paredes seguras de seu pequeno refúgio. As lições que Félix dava a Safi revelaram à criatura verdades dolorosas sobre a sociedade humana. Ele aprendeu que a posição no mundo era frequentemente determinada por riqueza e linhagem, coisas que ele não possuía. Ele olhou para si mesmo. Não tinha dinheiro, amigos ou qualquer tipo de propriedade. Seu passado era um vazio aterrorizante, e sua aparência era uma deformidade que inspirava horror imediato. Ao ouvir sobre as relações humanas, sobre pais, mães e irmãos, uma questão amarga surgiu em sua mente solitária. Quem sou eu? De onde eu vim? Ele não tinha resposta. Ninguém nunca o havia olhado com afeto. Ele não se lembrava de nenhuma infância. A dor dessa ignorância sobre sua própria origem tornou-se um tormento constante em seu isolamento. A chegada do verão trouxe outra descoberta. Em uma noite quente, enquanto procurava comida na floresta, ele encontrou uma mala de couro abandonada no chão. Dentro havia roupas e 3 livros. Eram O Paraíso Perdido, de Milton, um volume de Vidas de Plutarco, e Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. Ele carregou o tesouro de volta para seu esconderijo. Ele leu Werther primeiro. A história do jovem sensível que sofria por amor tocou profundamente sua própria natureza emocional. Ele chorou sobre as páginas sem entender completamente por quê. Plutarco lhe ensinou sobre heróis antigos e a fundação de nações, despertando nele admiração pela virtude e desgosto pelo vício. Mas foi o livro de Milton que teve o impacto mais profundo. O Paraíso Perdido narrava a história da criação de Deus e a queda de Adão. A criatura absorveu aquelas palavras com uma seriedade profunda, lendo-as como um relato direto de eventos passados. Ele tentou se comparar a Adão, o ser perfeito criado pelas mãos divinas e cercado de cuidados. Mas logo percebeu a amarga verdade. Sua condição era muito mais semelhante à de Satanás. Ele era o ser rejeitado, o anjo caído que observava com inveja amarga a felicidade dos outros. Mas até mesmo Satanás tinha companheiros em sua queda, outros demônios para compartilhar seu tormento. A criatura estava absolutamente só. Foi então que ele se lembrou do manto que havia pego no laboratório na noite de seu despertar. Ele tateou o bolso do tecido velho e encontrou algo. Um diário.
Eram as anotações de laboratório de Victor Frankenstein. Ele leu o caderno com um horror crescente. Ali estavam descritos em detalhes frios e minuciosos os meses de trabalho nojento que levaram à sua criação. Ele leu sobre o desgosto e o horror que Victor sentiu ao vê-lo ganhar vida pela primeira vez. A verdade brutal estava ali. Seu próprio criador o odiava. Um grito de agonia e raiva ecoou em seu peito, mas ele o sufocou no silêncio do abrigo. Com o conhecimento veio o desespero, mas também uma determinação nova. Ele havia aprendido a língua, conhecia os hábitos da família DeLacy e sentia por eles uma afeição profunda, mesmo que não correspondida. Ele decidiu que o tempo de se esconder havia terminado. Ele faria uma tentativa desesperada de se revelar a eles, na esperança de que a bondade que demonstravam uns aos outros pudesse ser estendida a ele. Ele esperou pacientemente pelo momento certo. O plano era simples, mas carregado de uma esperança frágil. Ele se aproximaria primeiro apenas do pai idoso. Sendo cego, o velho DeLacy não poderia julgar sua aparência horrível e talvez ouvisse a sinceridade em sua voz, conquistado pela sua história de solidão, antes que os jovens retornassem e vissem sua forma monstruosa. A oportunidade surgiu em uma tarde fria. Agatha, Félix e Safi saíram para uma longa caminhada, deixando o pai sozinho na cabana. O coração da criatura batia com uma violência dolorosa contra as costelas enquanto ele saía de seu abrigo. Ele caminhou até a porta da frente da cabana. Com a mão trêmula, ele deu algumas batidas leves na madeira. Uma voz fraca de dentro o convidou a entrar. Ele abriu a porta e entrou no calor da casa. O velho estava sentado perto do fogo. Ele se apresentou como um viajante cansado, em busca de um breve descanso. O cego, com a hospitalidade natural de sua alma gentil, ofereceu-lhe comida e calor, sem perceber o ser gigantesco e deformado que estava diante dele. Sentado perto do fogo, a criatura começou a falar sobre sua situação, sem revelar quem era. Ele descreveu sua solidão extrema, sua falta de amigos e seu desejo desesperado de ser aceito por algumas pessoas boas que ele admirava de longe. O velho ouviu com simpatia, suas palavras gentis oferecendo um bálsamo para a alma ferida do ouvinte, prometendo ajuda caso pudesse oferecer. A conversa tornou-se mais intensa. Em um impulso de emoção incontrolável, a criatura confessou que aquelas pessoas boas eram, de fato, o próprio DeLacy e sua família. Tomado pelo desespero de ser compreendido, ele se jogou aos pés do velho, agarrando sua mão com força, soluçando e implorando por proteção e aceitação. Naquele exato momento, a porta da cabana se abriu. Félix, Agatha e Safi retornaram. A cena que os recebeu foi de pesadelo. Um monstro gigantesco e horrível parecia estar atacando o pai indefeso. O grito de horror de Agatha ecoou na sala antes que ela desmaiasse. Safi correu para fora em pânico. Félix, movido por uma fúria protetora, avançou. Ele arrancou a criatura de perto de seu pai e, pegando uma bengala pesada de madeira, começou a golpear o ser com uma violência cega. A criatura, apesar de sua força superior, não levantou um dedo para se defender. O coração partido doía mais do que os golpes físicos. Paralisado pela dor da rejeição absoluta, ele apenas se virou e fugiu. Ele correu de volta para a escuridão de seu abrigo anexo, encolhendo-se no canto mais distante. O mundo havia desmoronado. A única esperança que sustentara sua existência miserável durante o longo inverno havia sido destruída em segundos. Naquela noite, no silêncio frio do esconderijo, a tristeza profunda começou a endurecer. A dor aguda da rejeição começou a se transformar em algo novo, frio e terrível. Um ódio profundo pela humanidade que o desprezava.
A noite que se seguiu foi de uma angústia que desafiava qualquer descrição. Ele permaneceu encolhido na escuridão de seu abrigo, ouvindo os sons da cabana vizinha. Não havia mais música ou riso, apenas passos apressados, sussurros urgentes e o choro baixo das mulheres. Na manhã seguinte, o silêncio era total. Quando ele finalmente ousou espiar pela fresta, a cabana estava vazia. Eles haviam partido para sempre, fugindo do monstro que ele era. Uma fúria avassaladora tomou conta dele. Uma emoção tão nova e violenta quanto o amor que sentira antes. Ele sentia que havia tentado ser bom, mas a humanidade havia declarado guerra contra ele sem motivo. À noite, sob a luz da lua, ele colocou fogo na cabana que havia sido seu lar e sua escola. Ele assistiu às chamas consumirem a estrutura de madeira, sentindo uma satisfação sombria, enquanto a única conexão que tivera com o mundo humano se transformava em cinzas. Sem ter para onde ir, ele se lembrou dos papéis que encontrara no bolso do manto de Victor. O diário mencionava nomes e lugares: Victor Frankenstein, Genebra, Suíça. Ele tomou uma decisão. Ele encontraria seu criador. Victor era a causa de toda a sua miséria, e era a Victor que ele levaria sua demanda por justiça ou sua vingança. Ele começou a longa jornada em direção à Suíça. Viajar era difícil e perigoso. Ele só podia se mover durante a noite, escondendo-se em florestas e cavernas durante o dia para evitar os olhares aterrorizados dos homens. A natureza, que antes lhe parecera bela, agora parecia refletir seu humor sombrio. O sol era um inimigo que expunha sua deformidade, e a solidão não era mais um refúgio, mas uma maldição. O ódio que crescia em seu peito foi alimentado por outro encontro com a humanidade durante a viagem. Perto de um rio rápido, ele viu uma menina brincando na margem. Ela escorregou e caiu na correnteza forte. Sem pensar, movido por um instinto natural de salvar, ele pulou na água e a arrastou para a segurança da margem. Enquanto tentava reanimá-la, um homem, provavelmente o pai da menina, apareceu. Ao ver o ser monstruoso debruçado sobre a criança, o homem não fez perguntas. Ele sacou uma arma e atirou. A bala atingiu o ombro da criatura, causando uma dor aguda e quebrando o osso. Ele fugiu para a floresta, rugindo de dor e frustração. A recompensa por sua única boa ação havia sido um ferimento brutal. Aquele tiro destruiu os últimos vestígios de compaixão que ainda poderiam existir nele. Ele jurou naquele momento que seria o inimigo eterno da espécie humana. Ele chegou finalmente aos arredores de Genebra, escondendo-se nos bosques de Plainpalais. Foi ali que ele encontrou um menino bonito de cachos dourados brincando sozinho. Uma ideia súbita lhe ocorreu. Talvez uma criança tão pequena ainda não tivesse aprendido o preconceito do mundo adulto. Ele abordou o menino, na esperança de poder educá-lo para ser seu companheiro. Mas ao ver o rosto da criatura, o menino gritou de terror, lutando e chamando por seu pai, um homem importante, o Sr. Frankenstein. Ao ouvir aquele nome odiado, a fúria da criatura transbordou. Em um momento de raiva cega, ele apertou o pescoço frágil da criança para silenciar seus gritos, descobrindo tarde demais a força letal de suas próprias mãos. O menino jazia sem vida na grama. O primeiro ato de sua vingança contra Victor estava completo. A criatura olhou para o pequeno corpo imóvel na grama. Não sentiu remorso imediato, mas sim uma sensação sombria de triunfo. Ele havia descoberto que também podia causar dor e destruição, que não era impotente contra aqueles que o desprezavam. Ele pegou o medalhão com o retrato que estava no pescoço do menino, atraído pelo brilho da joia, e desapareceu na floresta antes que alguém chegasse. Mais tarde, ele encontrou uma jovem dormindo em um celeiro próximo.
Era Justine Moritz. Vendo nela a beleza que lhe era negada e sabendo que ela gritaria de horror ao acordar e vê-lo, ele colocou o medalhão no bolso do vestido dela. Foi um ato calculado para espalhar a miséria, para fazer com que os humanos destruíssem uns aos outros. Ele assistiu de longe enquanto a tragédia se desenrolava, sentindo seu coração endurecer ainda mais a cada dia. Agora, de volta ao presente, dentro da cabana fria no mar de gelo, a criatura terminou seu relato. O silêncio que se seguiu era pesado, quebrado apenas pelo vento uivando do lado de fora nas montanhas geladas. Victor Frankenstein ouvia, horrorizado e fascinado pela história de sofrimento daquele ser que suas próprias mãos haviam moldado. A criatura olhou nos olhos de seu Criador. Não havia mais a súplica inocente de seus primeiros dias, mas sim uma determinação sombria. Ele falou com uma voz grave que preenchia o pequeno espaço. "Eu sou malicioso porque sou infeliz", declarou ele. "Eu fui rejeitado por toda a humanidade. Você, meu próprio Criador, me odeia. A que lei devo obedecer, senão a da minha própria miséria?" Ele então fez sua demanda final, a razão pela qual havia procurado Victor por tanto tempo. Ele não pedia riqueza, poder ou aceitação no mundo dos homens. Ele sabia que isso era impossível. Ele pedia apenas uma coisa, a única solução para sua solidão insuportável. "Você deve criar uma fêmea para mim", disse a criatura. "Um ser da minha própria espécie, com quem eu possa viver e trocar as simpatias necessárias para a minha existência. Ela deve ser tão horrível quanto eu, para que não me rejeite. Se você fizer isso, eu juro que nós dois desapareceremos para sempre. Iremos para as vastidões selvagens da América do Sul, longe de qualquer habitação humana, e nunca mais você ouvirá falar de nós." Ele advertiu Victor, sua voz tornando-se uma ameaça baixa e aterrorizante. "Mas se você me negar isso, eu serei seu inimigo implacável. Eu trabalharei incansavelmente pela sua destruição. Eu não descansarei até ter desolado seu coração, até que você amaldiçoe a hora do seu nascimento, assim como eu amaldiçoo a minha." O destino de Victor e de todos que ele amava agora dependia da resposta àquele pedido terrível. Victor saiu da cabana no mar de gelo atordoado. O relato da criatura havia mexido com ele de uma forma que não esperava. O horror inicial misturava-se agora com um sentimento estranho de compaixão e responsabilidade. Ele via a lógica brutal nas palavras do monstro. Sua maldade era fruto direto da solidão e da rejeição que ele, Victor, havia imposto ao abandoná-lo. A demanda era terrível. Criar outro ser semelhante àquele que já causara tanta destruição. Victor imaginava o horror de repetir todo o processo em seu laboratório, de dar vida a outra aberração. No entanto, a promessa da criatura de desaparecer para sempre e a ameaça de uma vingança implacável, caso ele recusasse, pesavam em sua mente. Ele estava diante de uma escolha impossível. Após horas de reflexão angustiada na montanha gelada, sob o olhar insistente da criatura que aguardava sua decisão, Victor cedeu. Ele concordou em criar uma companheira, mas impôs condições estritas. A criatura deveria jurar, pelo que considerava sagrado, que assim que a nova obra estivesse concluída, os dois partiriam imediatamente da Europa e nunca mais retornariam ao mundo habitado pelos homens. A criatura jurou com uma alegria selvagem e sombria. Seus olhos amarelos brilharam com uma esperança renovada. Com uma velocidade impressionante, o monstro desapareceu entre os picos gelados dos Alpes, deixando Victor sozinho novamente com o peso esmagador de sua nova promessa. O retorno a Genebra foi sombrio.
Victor sentia-se um prisioneiro de seu próprio destino, obrigado a retomar o trabalho que tanto abominava. Para realizar a nova criação, Victor sabia que precisava de conhecimentos mais avançados e de um isolamento ainda maior do que em Ingolstadt. Ele precisava viajar para a Inglaterra, onde os maiores filósofos naturais da época residiam, para consultar novas descobertas que pudessem auxiliá-lo na tarefa repugnante. Ele comunicou sua decisão à família, escondendo o verdadeiro motivo da viagem sob o pretexto de buscar distração e novos conhecimentos. Seu pai, preocupado com a melancolia persistente do filho, concordou com a viagem, mas expressou um desejo profundo que, ao retornar, Victor finalmente se casasse com Elizabeth, unindo a família e trazendo alegria de volta à casa. Victor amava Elizabeth profundamente, mas a ideia de se casar com ela enquanto estava preso àquele pacto monstruoso era insuportável. Ele prometeu que o casamento aconteceria assim que retornasse de sua jornada à Inglaterra. Victor partiu de Genebra acompanhado por Henri Clerval, que estava radiante com a perspectiva de viajar e conhecer novos lugares. A presença alegre de Henri era um contraste doloroso com o humor sombrio de Victor. Eles viajaram pelo Reno em um barco, admirando castelos antigos e vinhedos nas encostas, mas para Victor, a beleza da paisagem estava sempre manchada pela sombra da tarefa que o aguardava no final da viagem. Ele sabia que a criatura, embora invisível, o seguia de perto, vigiando cada passo seu. Após meses viajando pela Inglaterra e Escócia, Victor separou-se de Henri Clerval, insistindo que precisava de um tempo sozinho para seus estudos. Ele viajou para o norte, buscando o lugar mais remoto e desolado possível. Encontrou-o em uma das ilhas Orkney. Era pouco mais que um rochedo árido no meio do mar agitado, com apenas algumas cabanas miseráveis, cujos habitantes viviam em extrema pobreza. Victor alugou uma dessas cabanas isoladas, que tinha apenas 2 quartos e uma porta que mal fechava contra o vento constante do mar. Ali, cercado apenas pelo barulho das ondas batendo nas pedras, ele montou novamente seu laboratório. As ferramentas foram desembaladas e o trabalho horrível começou mais uma vez, longe dos olhos do mundo civilizado. As noites na ilha eram terríveis. Victor trabalhava sob a luz fraca de uma lamparina, montando os ossos e tecidos que havia trazido consigo. O nojo que sentia por sua tarefa era ainda maior do que na primeira vez. Seu coração estava pesado de pressentimentos sombrios, e sua mente oscilava entre a esperança de se livrar da criatura e o medo do que estava criando. Ele sabia que a criatura estava por perto. Às vezes ele sentia que estava sendo observado enquanto caminhava pelas falésias solitárias durante o dia. À noite, ele imaginava ouvir passos pesados do lado de fora de sua cabana. A presença invisível do monstro era um lembrete constante do pacto que haviam feito. Uma sombra que pairava sobre cada movimento seu. Uma noite, Victor estava sentado em seu laboratório, a nova criatura quase completa sobre a mesa à sua frente. Ele parou para refletir sobre as consequências de seus atos. Ele estava prestes a dar vida a outro ser monstruoso. E se ela fosse ainda mais maligna que o primeiro? E se eles não se gostassem e se tornassem inimigos? E se, pior ainda, eles se unissem e criassem uma raça de demônios que assolaria a terra? A dúvida e o horror o consumiram. Ele olhou pela janela da cabana para o mar escuro. A lua cheia iluminava as águas agitadas. De repente, ele viu um rosto na janela. Era a criatura. O monstro havia chegado à ilha e estava observando seu trabalho com um sorriso de expectativa horrível em seus lábios deformados.
Ver o monstro ali com aquele sorriso de triunfo antecipado quebrou a resolução de Victor. Ele foi tomado por uma fúria súbita e um nojo profundo. Ele não podia permitir que aquela abominação se multiplicasse. Em um impulso violento e desesperado, Victor agarrou os restos semivivos da criatura feminina que estava sobre a mesa e os despedaçou, destruindo o trabalho de meses em segundos diante dos olhos de seu observador. A criatura na janela soltou um uivo de desespero e raiva, que ecoou sobre o som do mar. Victor viu a figura gigantesca se afastar da janela e correr em direção ao mar. Ele sabia que havia quebrado seu juramento. Ele trancou a porta da cabana e passou a noite em claro, tremendo, esperando a retaliação que certamente viria. Victor passou a noite em claro, sentado no escuro com os nervos à flor da pele. O som do mar parecia mais ameaçador do que nunca. Horas se passaram sem nenhum sinal da criatura. Ele começou a sentir uma esperança frágil de que o monstro, desesperado, tivesse desistido de sua vingança e abandonado a ilha. A manhã chegou, fria e cinzenta, sem trazer nenhum novo horror. No entanto, na noite seguinte, Victor ouviu passos pesados se aproximando da cabana. A porta foi aberta com força. A criatura entrou. A luz da lamparina revelou um rosto distorcido por uma raiva indescritível. O monstro não atacou imediatamente. Ele falou com uma voz que tremia de fúria contida, lembrando a Victor o juramento sagrado que havia sido quebrado. "Você destruiu minha única chance", rugiu a criatura. "Você quebrou o juramento e me condenou à solidão eterna. Você acredita que pode ser feliz enquanto eu sofro? Não. Você pode destruir minhas esperanças, mas a vingança permanecerá." O monstro se aproximou de Victor, seus olhos amarelos queimando com um ódio frio. Ele proferiu então a ameaça final, a sentença que assombraria Victor pelo resto de seus dias. "Eu estarei com você na sua noite de núpcias." Com essas palavras, a criatura se virou e saiu da cabana, desaparecendo na escuridão da ilha. Victor ficou sozinho novamente, paralisado pelo terror daquela promessa. Ele entendeu que seu destino estava selado, sua felicidade futura estava condenada. No dia seguinte, Victor decidiu que precisava sair daquela ilha maldita. Ele recolheu os restos destruídos de seu trabalho e os colocou em uma cesta pesada. Ele pegou um pequeno barco a remo e foi para o mar aberto. Quando estava longe o suficiente da costa, ele jogou a cesta nas águas profundas, sentindo um alívio mórbido ao ver os vestígios de seu crime afundarem. Ele ficou no mar por horas, exausto e confuso. Ele adormeceu no barco e, quando acordou, percebeu que havia sido levado pela correnteza para longe das ilhas Orkney. Ele viu terra firme à distância e remou em sua direção com as últimas forças que lhe restavam. Ele chegou a uma pequena cidade portuária na costa da Irlanda. Assim que desembarcou, Victor foi recebido por um grupo de homens com olhares hostis e desconfiados. Eles o cercaram e o levaram imediatamente para o magistrado local. Victor não entendia o que estava acontecendo, até que foi informado de que um assassinato brutal havia ocorrido na noite anterior. O corpo de um homem havia sido encontrado na praia, estrangulado, e Victor, como um estranho chegando do mar, era o principal suspeito. Victor foi levado a uma sala fria, onde o corpo jazia coberto por um lençol grosso. O magistrado o observava atentamente. Com mãos trêmulas, Victor levantou o tecido. O choque foi imediato e devastador. Não era um estranho. O rosto pálido e sem vida diante dele era o de Henri Clerval, seu amigo mais querido, o companheiro radiante que ele havia deixado para trás na Escócia. A verdade o atingiu com a força de um golpe físico.
As marcas negras no pescoço de Henry eram inconfundíveis. Era a obra do monstro, a primeira parte da vingança prometida pela destruição da companheira. Victor soltou um grito de agonia pura e caiu no chão em convulsões. O horror de sua culpa era demais para suportar. Ele foi carregado para uma cela de prisão, onde sucumbiu mais uma vez a uma febre cerebral violenta. Por 2 meses, Victor pairou entre a vida e a morte na cela úmida da prisão irlandesa. Em seu delírio, ele via os rostos de William, Justine e agora Henry, todos acusando-o silenciosamente. Ele gritava sobre o monstro, confessando seus crimes para paredes de pedra que não podiam entender. Os carcereiros pensavam que ele estava louco. Ele desejava apenas a morte para acabar com seu tormento. Lentamente a febre cedeu. Victor acordou fraco e emaciado, uma sombra de si mesmo. O magistrado, percebendo que o delírio de Victor era fruto de luto genuíno e não de culpa criminal, havia contatado sua família em Genebra. Um dia, a porta da cela se abriu e o rosto gentil e preocupado de seu pai apareceu. A visão de Alphonse Frankenstein trouxe as primeiras lágrimas de alívio aos olhos de Victor. O grande júri absolveu Victor da acusação de assassinato, pois testemunhas provaram que ele estava nas Ilhas Orkney no momento da morte de Henry. Pai e filho iniciaram a longa e lenta jornada de volta a Genebra. Victor estava fisicamente livre, mas mentalmente estava mais preso do que nunca. A ameaça do monstro ecoava constantemente em sua mente. Eu estarei com você na sua noite de núpcias. Eles chegaram a Genebra. Elizabeth os recebeu com alegria chorosa, embora tenha ficado chocada com a aparência abatida de Victor. Ela sentia que um segredo profundo o perturbava, mas sua gentileza a impedia de pressioná-lo. Os preparativos para o casamento começaram. Victor movia-se através dos dias como um homem condenado à morte, sabendo que o momento que deveria ser de sua maior felicidade seria, muito provavelmente, o seu fim. A data do casamento foi marcada. Victor interpretava a ameaça da criatura. Eu estarei com você na sua noite de núpcias, como uma sentença de morte para si mesmo. Ele acreditava firmemente que o monstro pretendia matá-lo naquela noite. Decidiu que enfrentaria seu destino. Ele começou a carregar secretamente pistolas e uma adaga sob o casaco, mantendo-se vigilante a cada sombra. O dia do casamento chegou. A cerimônia foi simples e melancólica. O rosto de Elizabeth estava radiante, mas havia uma tristeza profunda em seus olhos, refletindo a preocupação com o estado sombrio de Victor. Ele, por sua vez, sentia-se como um homem caminhando para o cadafalso. Após a celebração, o casal partiu de barco para passar a lua de mel em uma vila nas margens do lago de Como. Eles chegaram à vila ao anoitecer. A noite estava tempestuosa. O vento forte agitava as águas do lago e a chuva começava a cair. A inquietação de Victor tornou-se insuportável. Ele estava armado e pronto para o confronto. Ele pediu a Elizabeth que se recolhesse ao quarto de dormir enquanto ele verificava os arredores da casa para garantir a segurança deles contra qualquer intruso. Victor andou pelos corredores da pousada com a pistola na mão, o coração batendo descompassado. Ele verificou cada canto escuro, cada sombra, esperando que a criatura saltasse a qualquer momento para o combate final. O tempo passava lentamente. Ele não encontrava nada além do silêncio da casa e o barulho da tempestade lá fora. A tensão era tanta que ele mal conseguia respirar. De repente, um grito agudo e terrível rompeu o silêncio. O som não veio de fora, nem dos corredores onde ele estava. Veio do quarto onde Elizabeth o esperava.
A compreensão brutal da verdadeira intenção do monstro atingiu Victor como um raio. A ameaça nunca fora matá-lo. O objetivo era deixá-lo tão sozinho quanto a própria criatura. Victor correu para o quarto. A cena que encontrou ali destruiu o resto de sua sanidade. Elizabeth estava deitada na cama. Sua forma estava imóvel, o rosto pálido coberto pelo cabelo solto. As marcas negras e inconfundíveis dos dedos do monstro estavam gravadas em seu pescoço delicado. A vida havia sido roubada dela no momento de sua maior felicidade. Paralisado pelo horror, Victor olhou em direção à janela aberta por onde o vento frio entrava. Lá fora, sob a luz trêmula de um relâmpago, ele viu o rosto da criatura. O monstro estava na varanda, observando sua obra com um sorriso de satisfação maligna. Ele apontou um dedo longo e zombeteiro para o corpo sem vida de Elizabeth antes de se virar e desaparecer na escuridão da tempestade. A notícia da morte de Elizabeth foi demais para Alphonse Frankenstein. O velho pai, que já havia perdido tanto, não suportou mais esse golpe. Ele adoeceu e morreu poucos dias depois nos braços de Victor. Agora, Victor estava verdadeiramente só. A última conexão humana que lhe restava havia sido cortada. A dor e o remorso deram lugar a um único propósito: a vingança absoluta. Após a morte de seu pai e de Elizabeth, Victor foi tomado por uma loucura lúcida. Ele procurou um magistrado local e contou toda a sua história incrível, desde a criação do monstro até os assassinatos. Ele exigiu ajuda para caçar a criatura. O magistrado ouviu com ceticismo educado, mas ficou claro para Victor que ele não acreditava na história e não enviaria homens em uma perseguição fantástica. Victor percebeu que estava sozinho em sua missão. Naquela noite, Victor visitou o cemitério onde sua família estava enterrada. Sob a luz pálida da lua, ele se ajoelhou sobre o túmulo de Elizabeth e fez um juramento solene. Ele invocou os espíritos dos mortos e jurou que dedicaria o resto de sua vida a caçar e destruir o monstro que havia criado, ou morrer tentando. Enquanto fazia seu juramento, uma risada fria e gutural ecoou na escuridão do cemitério. Victor viu a forma gigantesca da criatura se mover nas sombras. O monstro falou, sua voz cheia de escárnio. Eu estou satisfeito. Você decidiu viver e viver para a vingança. Agora começa a nossa verdadeira jornada. A caçada havia começado. A perseguição durou meses, talvez anos. A criatura liderava o caminho, sempre um passo à frente, deixando pistas deliberadas para que Victor a seguisse. Eles atravessaram a Europa, movendo-se cada vez mais para o norte. Victor, movido apenas pelo ódio e pela promessa de vingança, suportava privações terríveis. Ele mal dormia, mal comia, sua força vinha da fúria que o consumia. Eles deixaram as terras habitadas para trás e entraram nas vastidões geladas do norte. A paisagem tornou-se um deserto branco e silencioso de neve e gelo. O frio era extremo. Victor trocou cavalos por um trenó puxado por cães, seguindo as pegadas enormes deixadas pela criatura na neve. Às vezes, ele encontrava mensagens deixadas pelo monstro, insultos gravados em árvores mortas ou pedras, incitando-o a continuar. A criatura, com sua resistência sobre-humana, parecia imune ao frio que minava as forças de Victor. O cientista sentia seu corpo falhar, mas sua vontade permanecia inquebrável. Em seus poucos momentos de sono, ele sonhava com Elizabeth e Henry e acordava com o ódio renovado. Ele sabia que o fim estava próximo. Um dos dois teria que perecer naquele deserto gelado. Finalmente, eles chegaram ao Oceano Ártico congelado.
Victor avistou o trenó da criatura à distância, movendo-se sobre o mar de gelo. A distância entre eles estava diminuindo. Victor forçou seus cães exaustos ao limite, sentindo que o momento do confronto final havia chegado. A vingança estava ao alcance de sua mão. Mas a natureza interveio. O gelo sob o trenó de Victor começou a estalar e gemer. De repente, a grande placa de gelo em que ele estava se separou do resto do campo. Uma fenda negra de água congelante se abriu entre ele e sua presa. O monstro continuou sua fuga para o norte, enquanto Victor ficou à deriva em seu fragmento de gelo, incapaz de seguir, vendo sua chance escapar. Foi nessa situação desesperadora, à beira da morte, que ele foi encontrado pelo navio do capitão Walton. Victor Frankenstein terminou sua narrativa. Sua voz, que havia ganhado força com a memória de sua fúria, agora se tornava um sussurro fraco. Deitado na cabine do navio preso no gelo, ele sentia a vida se esvair. Ele olhou para o capitão Walton com olhos cansados, onde a febre da ambição finalmente se apagara. Ele ofereceu um último conselho, nascido de sua própria ruína. Busque a felicidade na tranquilidade e evite a ambição, mesmo que seja a de se destacar na ciência e nas descobertas. Pouco depois, em um silêncio quebrado apenas pelo ranger do gelo lá fora, Victor deu seu último suspiro. Sua morte foi calma, um contraste absoluto com a tempestade que fora sua vida adulta. Walton ficou sozinho na cabine, olhando para o rosto agora sereno do homem, cuja história inacreditável o havia cativado e horrorizado. Ele sentiu uma tristeza profunda pela perda daquele espírito nobre e quebrado. A noite caiu sobre o Ártico. Walton tentava dormir, mas sua mente estava inquieta. Por volta da meia-noite, ele foi despertado por um som vindo da cabine onde o corpo de Victor repousava. Não era um som humano comum. Era um gemido rouco e profundo, carregado de uma agonia que parecia fazer vibrar as vigas de madeira do navio. Walton, com o coração acelerado, levantou-se e foi verificar. Ao abrir a porta, uma visão terrível o aguardava. Debruçado sobre o caixão improvisado de Victor, estava o monstro. A criatura era gigantesca. Sua forma desproporcional preenchia o pequeno espaço. Seus cabelos negros e longos caíam sobre o rosto do morto. Quando ele se virou para Walton, o capitão viu os olhos amarelos e aquosos, não cheios de fúria, mas de uma tristeza insondável e desesperada. A criatura falou, sua voz rouca embargada pelo sofrimento. Ele não falava com Walton, mas com o cadáver de seu criador. Ah, Frankenstein, generoso e devotado ser, o que te vale agora que eu te peça perdão? Eu, que destruí impiedosamente todos os que amavas. Ele confessou que sua vingança, agora completa, não lhe trouxera triunfo, apenas o peso final de uma miséria absoluta. Ele se voltou para Walton, seus traços distorcidos pela angústia. Ele falou de sua própria natureza, de como seu coração fora criado para o amor e a simpatia, e como a rejeição constante o havia torcido em algo maligno. Acha que Victor sofreu? Perguntou ele. Ninguém sofreu mais do que eu. Eu era o único de minha espécie, sozinho no universo, odiado por meu próprio pai. A criatura anunciou então seu destino final. Sua conexão com o mundo estava terminada com a morte de Victor. Não tema, disse ele a Walton. Eu não farei mal a mais ninguém. Minha obra está completa. Ele declarou que iria para o extremo norte, construiria uma pira funerária e consumiria sua forma miserável nas chamas, para que nenhum vestígio de sua existência restasse. Sem esperar resposta,
o ser gigantesco saltou pela janela da cabine. Ele pousou em uma jangada de gelo que flutuava ao lado do navio. Walton correu para o convés e observou. A figura escura foi rapidamente levada pelas ondas frias e pela escuridão da noite polar. Em poucos momentos, o monstro tornou-se apenas um ponto distante na imensidão branca e silenciosa, desaparecendo para sempre no gelo e no esquecimento. E assim termina a história de Victor Frankenstein e sua criatura solitária. Uma tragédia forjada no gelo e no silêncio, nascida da ambição de um homem e do desejo desesperado de outro por um simples olhar de aceitação. Se você chegou até aqui, caminhou por montanhas geladas, florestas escuras e mares congelados. Você ouviu a dor do Criador e o lamento da criatura. Talvez tenha percebido que, no fim, ambos eram prisioneiros da mesma solidão. A história deles acabou, perdida na imensidão branca do norte. Mas a sua noite continua. Agora, o frio e a tristeza do conto podem ficar para trás. O seu mundo é quente, seguro e tranquilo. Deixe que o silêncio que se segue não seja o do gelo ártico, mas o da paz. Respire fundo, solte o peso da história e descanse. Durma bem e boa noite.